Em 2014, o Brasil parou. O mundo inteiro estava olhando. Estádios lotados, cores vibrantes, uma atmosfera de celebração. Durante um mês, o país foi o centro do futebol mundial. Mas enquanto a bola rolava, bilhões estavam sendo investidos. E quando o apito final soou, a pergunta deixou de ser sobre futebol e passou a ser sobre dinheiro. Quem pagou pela Copa de 2014? E o que realmente ficou depois dela? Organizar uma Copa do Mundo exige infraestrutura, estádios, aeroportos, mobilidade urbana, segurança, tecnologia. O Brasil investiu dezenas de bilhões de reais no evento. Parte desse valor veio da iniciativa privada. Mas uma parcela significativa foi financiada com dinheiro público. Governos estaduais assumiram empréstimos. O governo federal liberou crédito por meio de bancos públicos. A justificativa era clara. A Copa traria retorno econômico, turismo aquecido, empregos gerados, crescimento acelerado. O discurso era de investimento, não de gasto, mas investimento pressupõe retorno, e retorno exige planejamento de longo prazo. Eventos duram semanas, dívidas podem durar décadas. Quem pagou pela Copa de 2014? E o que realmente ficou depois dela? Na fase de candidatura, o Brasil apresentou um plano ambicioso. Modernização urbana, melhoria do transporte público, revitalização de áreas degradadas, integração entre cidades. A Copa seria um catalisador de desenvolvimento. Em algumas regiões, obras foram concluídas. Aeroportos ampliados, vias reformadas, centros urbanos requalificados. Mas em outras cidades, projetos ficaram incompletos. Algumas obras foram reduzidas, outras canceladas. O legado prometido não foi uniforme. E quando a Copa terminou, a manutenção passou a ser responsabilidade permanente. Um ano antes da Copa, em 2013, milhões de brasileiros foram às ruas. O aumento da tarifa de transporte foi o estopim. Mas rapidamente os protestos ganharam outra dimensão. Cartazes questionavam prioridades. Queremos hospitais padrão FIFA. Não é só pelos 20 centavos. A insatisfação não era apenas com o evento, era com a sensação de que recursos estavam sendo mal direcionados. A Copa virou símbolo, símbolo de desigualdade, símbolo de desconfiança. Enquanto estádios recebiam investimentos bilionários, serviços públicos enfrentavam dificuldades históricas. A tensão social cresceu e o evento passou a carregar um peso político. É inegável que a Copa movimentou a economia. Turistas estrangeiros visitaram o país. Hotéis registraram alta ocupação. Setores de alimentação, transporte e comércio foram beneficiados. Empregos temporários foram criados. Durante o evento, a atividade econômica aumentou. Mas o impacto estrutural é mais difícil de medir. Parte dos empregos foi temporária. O turismo voltou aos níveis normais após o torneio. E algumas cidades ficaram com estruturas de alto custo fixo. O retorno econômico não foi distribuído de forma igual. Algumas capitais conseguiram integrar melhor as obras ao planejamento urbano. Outras enfrentaram dificuldades para sustentar a estrutura construída. O debate deixou de ser emocional e passou a ser técnico. O problema não era apenas gastar muito, era gastar sem garantir continuidade, sem um plano sólido para o depois. Financiamentos públicos não desaparecem quando o evento termina. Eles se transformam em parcelas, em juros, em compromissos orçamentários. Alguns estádios exigem manutenção constante. Algumas estruturas demandam operação contínua. A conta não chega de uma vez. Ela é diluída ao longo dos anos. E muitas vezes, invisível para quem não acompanha os números. O legado financeiro da Copa é complexo. Não se resume a prejuízo absoluto.
mas também não pode ser medido apenas pelo entusiasmo do torneio. A Copa de 2014 foi histórica. Dentro de campo deixou memórias. Fora dele deixou debates. Grandes eventos podem acelerar transformações, mas transformação exige responsabilidade, exige planejamento, exige visão de longo prazo. O Brasil mostrou ao mundo que sabe organizar um espetáculo, mas ainda discute o custo desse espetáculo, porque quando a festa termina, a realidade permanece. E a pergunta continua válida. O Brasil ganhou a Copa. Mas quem pagou por ela? No próximo episódio, vamos entender como aquele momento ajudou a moldar o cenário político dos anos seguintes. Porque a história da Copa de 2014 ainda não terminou.